No ano passado, quando o governo enviou a reforma trabalhista ao Congresso, ele tinha 3 argumentos básicos. Primeiro, criar um ambiente de maior liberdade contratual. Em segundo, aumentar a segurança jurídica do empregador. E, por último, reduzir a participação do Estado nas relações de trabalho. Quase 6 meses depois dessas regras entrarem em vigor, nós conversamos aqui com a Antônia Márcia, do programa Agenda Econômica, sobre o que aconteceu. Boa tarde, Antônia. Como é a realidade do mundo do trabalho com essas novas regras? Como é que ficou? Boa tarde, André. É exatamente o que você falou. Essa era a primeira parte do discurso do presidente Temer. Segundo ele, os passos elencados eram necessários para aumentar também a oferta de emprego formal no país. Essa parte do discurso do governo ainda não se mostrou real. Os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, indicaram um leve aumento no número de empregos formais em março. Mas no cômputo geral, segundo o IBGE, a taxa de desocupação voltou a crescer. No trimestre compreendido entre os meses de dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, o desemprego atingiu 12,6% da população economicamente ativa do país. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, no fim de fevereiro, o Brasil contava com 13 milhões e 100 mil desocupados. Isso significa gente que não tem nenhum bico que renda o suficiente para comprar a comida de todo dia. Agora, Antônia, e como ficam os principais pontos dessa medida provisória que foi enviada pelo governo como parte de um acordo firmado com os senadores? Bom, André, vamos lá para essa regulamentação. Na regulamentação do trabalho intermitente, por exemplo, a MP previa que deveria ser celebrado um contrato por escrito com o valor da hora ou do dia de trabalho. Isso não poderia ser inferior ao valor horário ou diário quando se divide o salário mínimo. Cai a medida e fica sem regra alguma. Esse contrato pode ser feito de qualquer jeito. Não tem também previsão de pagamento de previdência, o que pode gerar um problema com relação ao Fundo Geral da Previdência. Com relação ao trabalho autônomo, como a gente tem aqui, o patrão poderá vir a exigir uma exclusividade do empregado, o que na MP isso caía, não poderia acontecer. A gente tem outros pontos polêmicos, como a jornada de 12 por 36 horas. Ela vai poder ser acertada só diretamente entre os patrões e empregados, independente do que for negociado aí entre os sindicatos e a empresa. No trabalho de gestantes e lactantes também, elas poderão trabalhar em ambientes insalubres, né? Antes, isso não poderia acontecer. Com a MP, isso não poderia acontecer. O afastamento do ambiente insalubre agora, ele só é obrigatório para as que atuam em ambientes de alta insalubridade. E neste caso, elas vão ter uma redução de remuneração, de salário final, pois elas vão perder o adicional de insalubridade. Um outro ponto também que abrange principalmente o pessoal da área de comércio é a questão da gorjeta. Vai valer o que estava previsto na lei da gorjeta, o rateio entre os empregados e os patrões. Nós temos também alguns outros pontos, além de mais voltados para a questão jurídica e dos sindicatos. Os sindicatos perdem força, pois a negociação individual ela vai valer acima da negociação feita pelos sindicatos, pelos contratos de trabalho. Então, isso vai gerar um problema, né? Os sindicatos deixam de ter uma participação obrigatória nas comissões de negociação nas empresas. E o maior problema é que isso cria uma insegurança jurídica no fim das contas. Aquilo que o governo falava de segurança voltou a ser uma insegurança, porque vai ter muita questão, muito questionamento judicial por parte dos sindicatos, André. Sim. Ok, então pode continuar. Tá. Então, essa própria, como eu estava falando, a própria reforma, ela vai ser questionada. O prazo de validade, ela vai valer quando? Ela vai valer a partir do momento do contrato novo ou ela vai valer para os contratos antigos, né? Então, ao mesmo tempo que a MP trouxe uma segurança jurídica para os patrões, na verdade, a reforma como um todo trouxe a segurança jurídica para os patrões, a queda da MP trouxe uma tremenda
tremenda insegurança jurídica para os trabalhadores. A questão é o seguinte, quem vai se arriscar a exigir condições razoáveis de emprego, correndo o risco de ser demitido, já que tem milhares de pessoas aí na fila esperando uma vaguinha de emprego. Vamos ver como é que vai ficar depois, né, Antônia? Vamos ver. Antônia, muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias Tarde. Eu que agradeço.